Bom, então dando continuidade ao histórico dos sistemas de telecomunicações, né? A gente havia parado aqui na aula passada, com foco nas comunicações sem fio, ou wireless systems, né? Aqui vamos apresentar alguns tópicos a mais do histórico, apesar de que alguns já repetidos, né? Conceitos sempre relevantes de certa maneira, a história que deu a evolução da eletrônica, dos sistemas, até vir na década de 1980 os sistemas com as características propriamente de sistemas móveis celulares. Bom, sistemas sem fio, né? A gente poderia dizer as ondas sonoras são ondas acústicas, vibrações no ar, não vem muito ao caso. As ondas na água também, aquela velha história de aulas de física para descrever a propagação das ondas quando se joga uma pedra num lago. As ondas de rádio apresentam mais ou menos os mesmos princípios, né, da propagação desses sistemas aqui. Com o aumento da distância, há uma atenuação no sinal e natural diminuição da amplitude. Aqui, do ponto de vista de um observador, né, se esse sinal tivesse aqui passando por ele ao longo do tempo, nesse sentido, ele teria a sensação de diferentes posições da onda. E à medida que essa onda vai passando, né, se esse observador ficar fixo, ele vai estar subindo aqui, ó. E essa variação de uma referência, né, de certa maneira, dá origem à modulação do sinal, que no caso, um sinal elétrico mais para frente, né, pode ter variadas as suas características de amplitude, frequência, que está relacionada ao comprimento de onda, né? Se eu tiver um comprimento de onda menor aqui, eu vou ter uma frequência, comprimento de onda menor, uma frequência maior para uma mesma velocidade de propagação, né? E uma outra forma de se modular um sinal elétrico, um sinal senoidal, melhor dizendo, na sua fase, né? Então, dado um sinal de S de T descrito por um A seno de ômega T mais Φ, eu posso ter modulações, né, alterar funções na amplitude, frequência ou fase, ou combinações destas. Bom, e a velocidade de propagação do meio, né? A velocidade de propagação da onda depende do meio e independe da origem. Eu lembro uma pergunta de um professor falando das ondas de rádio, né? Ele fez uma pergunta assim: se você enviar um sinal numa frequência de 1 kHz e enviar um sinal numa frequência de 1 MHz, qual sinal chega primeiro? A velocidade de propagação é a mesma. Aqui, a título de cálculo, a gente vai considerar a velocidade da luz no vácuo. Bom, em termos históricos, né? Em termos de telefonia, sinais elétricos, modulações de sinais elétricos para transmissão de informação, lá da origem do telefone, né? Historicamente conhecido como pai do telefone Graham Bell, o Stronger, desenvolvimento da central, aquela história da aula passada, né? Mas interessante aqui, dado o foco de sistema sem fio, né, que Graham Bell, em 1980, alguns anos depois, até mencionado na aula passada, ele patenteou o invento fotofone. Bom, em 1988, Hertz, até a unidade de frequência em homenagem ao Hertz tem Hz, né, definido como Hertz, fez as primeiras transmissões de rádio. Em 1897, Marconi detém a patente de um sistema telegráfico sem fios para navios. Entretanto, principalmente para nós aqui brasileiros, vale mencionar a história do padre Landel de Moura,
você pesquisar sobre esse nome aí na internet, vocês vão ver que tem um site dedicado só a esse inventor brasileiro que, talvez infelizmente por dificuldades de aquisição de patente, né, ele tenha desenvolvido um sistema talvez muito mais eficiente do que o de Marconi. Marconi, aliás, perdão, aqui ele está falando transmissões para navios, né? Marconi pode sim ser considerado, no meu ver, o pai das comunicações móveis. Ele é conhecido historicamente como o pai das comunicações sem fio. Hertz fez a transmissão de ondas de rádio, Marconi modulou informações sobre portadores de rádio. Bom, mas como mencionado, o padre Landel de Moura desenvolveu um experimento semelhante e transmitiu a uma distância muito maior do que Marconi, no qual experimento este que justificou ele de ter a patente das transmissões de rádio. Entretanto, há quem diga que antes de Landel de Moura houve um russo, não sei exatamente, um Popov, na verdade eu nunca li, só ouvi falar, que teve o desenvolvimento de um instrumento que fez também a transmissão de sinais em ondas de rádio à distância. Bom, interessante para nós aqui no curso de comunicações sem fio, né? Data lá de 1905, a transmissão de voz e música em modulações em amplitude, amplitude modulation. Vale mencionar que para aplicações móveis, com o aumento da distância, a atenuação implica na diminuição da amplitude que detém a informação. Daí, modulações na frequência são mais adequadas para aplicações móveis, pois a atenuação na amplitude não implica na atenuação da variante, né, da portadora, que é a frequência, o sinal modulado. Em 1920, houve aí a primeira transmissão de rádio em difusão, broadcasting. Talvez esse conceito de broadcasting, ponto, multiponto, ele é utilizado nos canais de controle de qualquer sistema móvel celular hoje aí na atualidade. Em 1921, lá para a polícia de Detroit, né, foi desenvolvido um sistema simplex, cuja o espectro de frequência era da ordem de 2 MHz, no qual eram enviados sinais para as viaturas e essas deveriam procurar um telefone fixo para obter detalhes da ocorrência. Mas enfim, era uma forma no qual eram despachadas, né, as viaturas da polícia para eventuais problemas ali na cidade. Bom, 1923, televisão, né? Envio de imagens, preto e branco, não vem muito ao caso, é interessante a história de envio de imagens, mas aqui é só para marcar um fato, no qual, e talvez comparar, que se nós compararmos a largura de banda de TV, 6 MHz, com a largura de banda de sinais de rádio em broadcast, em FM, que o canal está em 200 kHz. Eu diria que um modulador gira em torno de 150 kHz de ocupação, mas o canal, a largura de banda dele é de 200 kg. A televisão, para se enviar imagens, é necessário uma largura de banda muito maior, 6 MHz, em relação aos 200 kHz do canal alocado para a rádio FM, por exemplo. Bom, em 1927, a Federal foi criada a FCC, que é o organismo regulador das comunicações nos Estados Unidos. Comunicações. Em 1930, foram desenvolvidas transmissões móveis de voz half duplex, ou seja, aqui existia um sistema simplex de uma torre para um terminal numa única via de comunicação, somente o termo que a gente usa downlink, enlace de descida. No caso de um sistema duplex, ao contrário do simplex, que é unidirecional, nos sistemas duplex há a possibilidade de transmissão bidirecional. Mas o termo half é que a via de comunicação ora é utilizada na descida, ora é utilizada na subida.
downlink, uplink. Um exemplo que talvez seja fácil de entender esses sistemas half duplex, né? São os radioamadores push to talk, utilizados lá pela polícia, seguranças, no qual você deve push, ou seja, apertar um botão, alocar o canal e transmitir. E é convencionado, né, na comunicação desses sistemas que ao fim da fala o usuário fala a palavra câmbio e libera o canal para a outra ponta poder transmitir. Bom, em 1934, esses sistemas, né, essas transmissões móveis, atendiam um volume de 5.000 veículos, compartilhando 11 canais. Não me falha a memória, a história diz que se não me falha a memória, né, nessa época da história, os terminais, dadas as limitações da eletrônica valvulada, eram sintonizados em canais específicos, ou seja, o terminal móvel não tinha capacidade de escolher um dentre 11, ele simplesmente era configurado de fábrica para um determinado canal. Em 1935, dada a necessidade, né, a probabilidade de bloqueio de você, quando necessitar transmitir, você, usuário desse sistema, necessitar ocupar um canal e este canal estar sendo ocupado era alta, a probabilidade de bloqueio era alta, a FCC aumentou o número de canais disponíveis. Isso aqui é uma ideia de tráfego telefônico que pode ser visto como tráfego de vias expressas aí nas cidades, né? Aqui em Poços de Caldas, por exemplo, a avenida que liga o centro ao bairro lá pro lado do campo de futebol rodoviária, é praticamente inviável transitar entre 4h30 e 7 horas da noite. Bom, continuando a história, aqui talvez o marco importante para comunicações móveis foi o desenvolvimento da modulação em FM lá em 1935, no qual permite uma maior qualidade de voz. Conforme já mencionado, a modulação em frequência, dada a atenuação na amplitude, não sofre tanto quanto a modulação AM em termos de percepção do usuário na qualidade do som. Em 1940, sistema FM half duplex, ou seja, comunicação bidirecional, no qual os usuários compartilham uma única via de comunicação. Bom, Segunda Guerra Mundial, transmissões rádios FM, né? Desenvolvimento, aprimoramentos. Em 1946, a FCC libera mais 6 canais aquele sistema de comunicação móvel. É importante mencionar que a regulação do uso do espectro de frequência deve obedecer às regras. Aqui, já nessa época, foi lá nos Estados Unidos, né, observada a necessidade de definição de alocação do espectro. Senão, qualquer um pode utilizar qualquer banda a qualquer momento, o nível de interferência ficaria difícil de ser combatido, não é bem a palavra, ser controlado. Bom, já nessa época, né, a AT&T, até bem pouco tempo atrás, era considerada a maior empresa do mundo, né, desenvolveu o primeiro sistema móvel, de telefonia móvel, lembrando que simplesmente provia mobilidade aos usuários e a este sistema, diferente desse sistema móvel que somente permitia a comunicação entre terminais móveis. A AT&T fez a integração do seu sistema de telefonia fixa a terminais móveis. Em 1947, dado a limitação do espectro de frequência, né, a limitação de canais, a alta probabilidade de bloqueio dos usuários no compartilhamento do espectro, em 1947, a Bell Labs, que era um centro de pesquisa da AT&T,
desenvolveu o conceito de telefonia móvel celular, que basicamente utilizava o conceito já utilizado nas transmissões de TV, no qual um canal de frequência utilizado numa determinada região somente vai ser reutilizado em uma área muito distante, em outra cidade bem distante, no caso da televisão. Em termos de sistemas móveis celulares, a área de cobertura, ao invés de uma cidade, como na televisão, rádio, outros sistemas, uma determinada área geográfica como uma cidade é dividida em inúmeras áreas de coberturas menores, denominadas células. E o espectro de frequência ele vai ser utilizado em um grupo de células e reutilizado em outros grupos, daí a ideia do conceito de sistema móvel celular, principalmente dada a dificuldade em se obter canais, a indisponibilidade de espectro de frequências, né? Com o reuso de frequências, teoricamente a capacidade do sistema é infinito. Basta você diminuir cada vez mais a área de cobertura em células menores e reutilizar várias vezes a sua frequência. Entretanto, os sistemas móveis celulares, ao contrário de sistemas de comunicações ponto a ponto, os sistemas celulares são limitados à interferência. E essa interferência é principalmente causada pelo reuso de frequência. Bom, talvez interessante mencionar, né, que este sistema, este conceito, ele não pôde ser implementado nos sistemas de telefonia dessa época, que eram centrais crossbar, relés, transmissões de onda de rádio valvulados, rádios, na verdade, móveis significava sua implementação em veículos, né, automotores. Não era algo tão portátil quanto a gente tem hoje, né, na palma das mãos. E só depois do advento da computação, da eletrônica transistorizada, centrais controladas por programa armazenada, que foi possível dar uma inteligência ao controlador, né, a central de computação, inteligência necessária a, por exemplo, alocar canais quando um terminal móvel sai de uma área de cobertura de uma célula e vai para outra. Mas enfim, esse conceito data aqui de 1947, ele só foi realmente implementado, buscar um histórico aqui, né, em 1978, nos primeiros, considerado o primeiro sistema móvel com características observadas aqui pela Bell Labs, né? Definidas pela Bell Labs no conceito de telefonia móvel celular. Bom, em 1949, novos 70 canais de TV, largura de banda de 6 MHz, nessa faixa de frequências aqui, no caso a conhecida faixa UHF. Até então, os sistemas de TV usavam canais em VHF. Os mais antigos lembram quando surgiu o UHF aqui no Brasil, a gente utilizava os conversores, né, em cima da televisão para poder usar os sinais enviados nessa nova faixa de frequência. Em 1950 foi desenvolvido o primeiro sistema full duplex, no qual a FCC definiu 120 canais de 60 kHz cada. Ou seja, vai existir full duplex, um canal, uma faixa de frequência no downlink e outra faixa de frequência no uplink, permitindo comunicação bidirecional simultânea. Em 1955, Pierce, o sistema via satélite. Em 1957, 12 canais de 30 kHz. Aqui é interessante observar que a largura de banda dos canais foram diminuindo, naturalmente devido à evolução da eletrônica, que nessa época ainda era valvulada. Em 1960, sistemas de trunking, no qual aumentava a capacidade, ou basicamente um canal até então era definido em hardware na sua fabricação. Agora os terminais já eram capazes de selecionar um dentre os canais disponíveis. Em 1961,
foi dada o início da produção comercial de circuitos integrados, os transistores, né, já começaram a ser desenvolvidos. Em 1962, desenvolvimento de sistemas por satélite. Em 1964, as centrais SPCs, Storage Program Controller, ou controladas por programa armazenados, né? Basicamente foi esse desenvolvimento aqui. Não sei se cabe mencionar o histórico das CPAs, né? Mas foi o desenvolvimento de centrais controladas por programa armazenado que permitiu o desenvolvimento de lógica, de algoritmos implementados nesses hardwares, de forma a se adaptar a diferentes situações. Daí não somente a telefonia fixa, essas CPAs centrais, elas também foram base para o desenvolvimento das comunicações móveis celulares. Logicamente, a carga de processamento teve que aumentar bastante em relação ao que ocorria nessa época para permitir os sistemas celulares que eu tanto menciono. Em 1967 foi definido um padrão de telefonia norte-americano conhecido como IMTS, no qual provia uma área de cobertura, uma única célula provendo a área de cobertura entre 30 a 50 km de distância. Existia comunicação full duplex, bidirecional, comutação automática de canais, permitia conexão com sistemas de telefonia. Os canais, largura de banda utilizados eram de 30 kHz para uplink e 30 kHz para downlink, e esse sistema operava na faixa entre 150 e 450 MHz. Isso eu não vivenciei esse sistema no Brasil, pelo que eu escutei dos mais antigos, né? Apesar de que hoje eu estou ficando de cabelo branco. Um sistema MTS aqui no Brasil foi implementado em Brasília, antes do AMPS, em 1992. Bom, o Advanced Mobile Phone System, né, em 1971, aumentou a capacidade do MPS, porém não era possível a alocação de canais em outras células, ou handoff, ou no mercado norte-americano, né, handover. Mas enfim, quando o usuário se deslocava de uma célula para outra, a chamada era terminada, ele tinha que fazer a conexão novamente em outra célula. Não é um sistema com características móveis celulares propriamente dito. Em 1975, por acaso a data do ano em que eu nasci, né, a FCC liberou 40 MHz. Posteriormente ela ampliou para 50 MHz, entre 800 e 900 MHz. Essa banda de frequência é comumente definida como banda de 850, mercado norte-americano, e eu vou falar bastante detalhe dessa faixa de frequência quando falar de reuso de frequência, sistemas celulares. O AMPS, por exemplo, ele utiliza essa faixa de frequência, utilizou essa faixa de frequência aqui no Brasil. Em 1978, isso eu mencionei na primeira aula, né, um consórcio de 3 fabricantes europeus, se eu não me engano, países nórdicos, tinha outro alemão e outro francês. Eles se juntaram e desenvolveram um sistema realmente capaz de ter características móveis celulares, né, em termos de área de cobertura, permitir que o móvel se deslocasse em toda a área de cobertura e o sistema automaticamente alocava canais nas células, né? Esse sistema na Arábia Saudita foi desenvolvido lá em 1978. Bom, mais para frente nós vamos falar de espectro de frequência, isso aqui é a próxima aula.